plataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h mais 13. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã, a edição regional para todo o Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná. Os principais destaques desta edição. Vamos falar de União da Vitória. Tem uma consulta pública acontecendo onde a sociedade pode participar sobre o âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Também para a União da Vitória, o prédio onde funciona a Escola Municipal Nina Forte foi a leilão. E agora, José? O que então podemos fazer para salvar essa importante escola municipal? Já já os detalhes. Temos também hoje assunto importante na área da saúde. Início de primavera e agora é gripe, rinite ou Covid-19? Aqui a orientação médica para você, uma entrevista especial da Jovem Pan nesta edição de terça-feira que está começando. E claro, ainda a atualização do Covid-19, como estão os números pelos municípios de nossa região, você acompanha a partir de agora. Nesta manhã de terça-feira, 12 graus e 3 décimos a temperatura aqui na área central. Previsão é de sol para o dia de hoje e os termômetros poderão passar acima dos 30 graus de máxima. Hoje a previsão é que a máxima possa chegar a 31 graus. Amanhã ainda também faz muito calor e há previsão de pancadas de chuva a partir de quinta-feira, entre 2 a 5 milímetros de precipitação acumulada. E nos próximos dias, a partir de quinta-feira, vamos ter um aumento de nuvens. Com isso, as temperaturas não devem subir tanto se compararmos com a previsão para hoje e também ainda para amanhã. Quanto à temperatura mínima, deve permanecer na casa dos 12 graus nos próximos dias. Nesta manhã, o nível do Rio Iguaçu encontra-se com 1,79 m. 7h mais 15. De imediato, é claro, atualização para você quanto aos casos de Covid-19. Os números são referentes ao dia de ontem. Até ontem, então, em Porto União, o município já havia registrado, no total, 194 casos. Destes, 185 pacientes estão já recuperados, 4 óbitos e, no momento, há 5 que estão com Covid e, portanto, em isolamento. Em Porto União, são ainda 4 casos suspeitos. Já no município vizinho de União da Vitória, a atualização mostra, no total de casos registrados, 320 casos. Destes, 310 já estão recuperados, 6 óbitos e, no momento, em União da Vitória, são 4 casos em tratamento, pessoas que estão isoladas. E há apenas 2 suspeitos nesse momento no município de União da Vitória. Claro que após o feriado, onde através de imagens pudemos ver principalmente o litoral lotado, se nos próximos 14 até 21 dias esse número de casos não disparar, é sinal mesmo que a curva desceu. Mas tem que ficar bastante atento ainda, porque uma pessoa infectada, se ela não se proteger e os demais em sua volta também não, né, poderemos ter de 1 sendo multiplicado para 2, 3 e assim de forma sucessiva. Enquanto houver casos ativos e sem vacinação, é claro, temos que manter ainda alguns cuidados, mesmo que a condição seja favorável, como a gente pode observar. Por exemplo, União da Vitória, que tem no momento só 2 casos suspeitos. Por mais que esses 2 suspeitos venham a se confirmar, ainda ficaríamos com um número bastante baixo de casos confirmados. Vamos aguardar os próximos dias para ver a situação aqui na nossa região. Atualizando também os números dos municípios. Aqui temos 2 prefeituras que atualizam diariamente os seus boletins através das suas mídias sociais. A grande maioria preferiu fazer a desativação de suas mídias sociais devido à questão eleitoral, mas a questão Covid é uma orientação de saúde pública. Bituruna, por exemplo, através da Fundação Municipal de Saúde, informa que no município tem 2 pacientes com Covid no momento e que estão sendo tratados em casa, não houve necessidade de internação.
Outros 50 já tiveram Covid e estão recuperados. E um óbito confirmado no município. Ao todo, 53 casos e não há, no momento, casos em investigação, pessoas que fizeram o exame e aguardam o resultado. No momento, não há essa condição em Bituruna. Cruz Machado também faz a sua atualização diária. Por lá, tem um caso ativo no momento, outros 37 recuperados e um óbito, totalizando assim 39 casos. Já segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, traz os seguintes números. Municípios da 6ª Regional, vamos lá, em ordem alfabética. Antônio Olinto, 93 casos no total. Bituruna, 47 casos, números totais. Cruz Machado, 40 casos. General Carneiro, desde o início da pandemia, já registrou 60 casos. Paula Freitas, 18 casos. Paulo Frontin, 16 casos. Porto Vitória, 25 casos. São Mateus do Sul, 311 casos. E pelo boletim da CESA, União da Vitória, 329 casos. Já o boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina nos mostra os seguintes números, em números totais. Canoinhas, 681 casos e 10 óbitos. Irinópolis, 43 casos, nenhum óbito. Mafra, até hoje, registrou 453 casos com 3 óbitos. Major Vieira, 54 casos com 2 óbitos. Monte Castelo, 58 casos e 1 óbito. Papanduva, 107 casos com 6 óbitos. Porto União, 200 casos com 4 óbitos. 3 Barras, 379 casos com 3 óbitos. Ainda temos Matos Costa no boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 28 casos, nenhum óbito. Calmon, 10 casos e 1 óbito. E Caçador ultrapassou a barreira dos 1.007 casos com 30 óbitos dos municípios num raio até 100 quilômetros. Caçador é o que mais possui casos desde o início da pandemia em toda esta grande extensão, portanto, num raio médio de até 100 quilômetros dos municípios entre o sul do Paraná e Planalto Norte catarinense. 7 horas mais 20 minutos, 7h20. A próxima informação vem para a União da Vitória. A Prefeitura está disponibilizando em seu site um link lá no site uniãodavitória.pr.gov.br para que a população participe da consulta pública em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Esses planos estão sendo elaborados através da FUNPAR, que é a Fundação da Universidade Federal do Paraná, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E essa consulta pública faz parte, é claro, de coleta de dados oficiais por parte da sociedade para fazer um diagnóstico geral do município. O prefeito Santinho Roveda comenta sobre esta consulta pública. A União da Vitória se planejou, não é de agora que tem obra em União da Vitória. Desde 2017 a gente vem trabalhando em pequenos projetos, em médios projetos e em gigantescos projetos de infraestrutura. A situação de pavimentação asfáltica é uma prioridade principalmente nos bairros. Eu tenho asma, eu tenho bronquite, então eu entendo que muita gente que sofre com a chamada rua sem pavimentação, a rua de terra batida, muitas vezes prejudica famílias, crianças, e a nossa intenção é a seguinte: como eu nunca trabalhei promessa, então eu não prometi nenhuma obra pequena, média ou grande. A nossa intenção é rua que a gente ainda não fez, porque a gente fez muitas ruas pavimentadas, um grande orgulho para a gente já ter uma conclusão de diversas ruas, ou a gente está fazendo, a gente está em execução, a gente está com a nossa equipe de trabalho nas ruas, ou são ruas que estão aqui na licitação, como eu falei agora há pouco, até sempre destaco que a licitação é ao vivo, as pessoas podem acompanhar, ou elas estão em processo de desenvolvimento de projeto. A nossa intenção, a nossa meta de trabalho não é sonho, nem promessa, nem utopia. Nós queremos e vamos conseguir fazer 100% de pavimentação asfáltica em União da Vitória. Isso vai trazer qualidade de vida, isso vai trazer ainda mais atração de investimento, vai demonstrar que a nossa cidade tem um IDH em evolução. Estamos
com quase 100 milhões de investimento em obras de saneamento básico em parceria com a Sanepar. São obras que ficam embaixo da terra, mas se você perceber bem, comece a observar que você vai ver obras presentes em várias ruas, em várias esquinas, em vários bairros de União da Vitória. Saneamento básico é qualidade de vida, saneamento básico é saúde, saneamento básico é desenvolvimento humano. Isso faz a diferença para que o nosso presente seja bom e para que o nosso futuro seja ainda muito, mas muito melhor. A União da Vitória tem um diferencial, desde 2017 até foi objeto de assunto do meu discurso de posse. Quando eu terminei de falar, eu disse: União da Vitória, nós te escutamos, nós estamos sempre atentos às reivindicações. Agora, nós estamos num período onde, quando você entra no site da Prefeitura, nós temos lá uma espécie de uma pesquisa, que é uma consulta pública. É para os moradores, para as pessoas que moram e que apreciam a qualidade de vida de União da Vitória, participarem de algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito de saneamento básico e resíduos sólidos. A nossa cidade vem demonstrando que cuida de detalhes, cuida da sua limpeza, quer cada vez mais estar melhorando. Portanto, nós queremos que você venha conosco, nos auxilie com os seus engrandecimentos para que a gente possa continuar fazendo um governo participativo. Nós, aqui na Prefeitura, já demonstramos que aqui é a casa do povo. É inovadora a nossa ação também de ter uma licitação gravada ao vivo para os moradores, para as pessoas, para os próprios concorrentes estarem acompanhando o processo licitatório com toda a transparência, com toda a maneira diferenciada de demonstrar que a gestão pública clara, honesta, se faz com porta aberta. Então eu convido para que todo mundo entre, participe conosco no site da Prefeitura de União da Vitória. Nós estamos juntos nessa, sempre demonstrei como prefeito e também a Prefeitura com os seus colaboradores, que tanto presencialmente quanto virtualmente em redes sociais, nós estamos sempre prontos para qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de contribuição. Crítica, seja ela construtiva, seja ela mais dura, é a nossa maneira de governar. Sempre no diálogo e fazendo o melhor por União da Vitória. 7h mais 26, já tem outro assunto para a União da Vitória, mas antes, vamos dar uma pulinha até a capital Curitiba, ao vivo via telefone. Sérgio, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos para nós começarmos essa semana em plena terça-feira? Exatamente, Thiago. Ótimo dia para você, excelente dia a todos da Jovem Pan em terça-feira, né? Realmente, com cara de segundona. Vamos chegando as informações, começando com tempo e temperatura, 16 graus em Curitiba, manhã de sol, céu claro, com previsão de mínima 14 e máxima de 17, conforme o CIMEPAR. E a Secretaria de Estado da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra o sarampo até 30 de outubro para todas as pessoas na faixa etária entre 20 e 49 anos. Além desse grupo, quem não tem registro na carteira de vacinação ou não lembra se já foi imunizado, deve receber a dose. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça o alerta sobre a importância da vacinação. E o nosso segundo destaque é sobre o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que divulgou um relatório sobre as chuvas no Paraná no terceiro trimestre do ano. Segundo o documento, apesar de agosto ter registrado mais chuvas, ainda não foi o suficiente para a agricultura. E o estado continua enfrentando a maior seca da história. A escassez de chuva vem desde junho do ano passado. Está aí os destaques do dia, que eu trago a todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Sérgio, pelas informações ao vivo da capital Curitiba. Outro assunto para a União da Vitória: se você acessar o site kronbergleilões.com.br, lá você vai ver que no site está em um dos terrenos da antiga empresa Miguel Forte para ser leiloado também a parte onde fica a escola Lina Forte. Claro que assim que o leilão foi ao ar, ele teve o primeiro leilão no dia 7 agora desse mês, ninguém arrematou.
Com isso, teríamos, em tese, um segundo leilão no próximo dia 21. Mas, aqui, logo que a informação se espalhou que a escola Lina Forte, uma importante escola municipal para a comunidade do Rio da Areia, onde muitas crianças ali estudam, muitos pais ali estudaram, tem um grande significado para a educação, que esse prédio iria a leilão, houve uma movimentação muito grande, inclusive por parte da Prefeitura. Na noite de ontem, a Prefeitura emitiu a seguinte nota: Prefeitura de União da Vitória decreta a escola Lina Forte como utilidade pública de relevante interesse social. Prédio onde funciona a escola seria leiloado por estar entre os bens da empresa Miguel Forte. O prefeito, Santinho Roveda, assinou na semana passada um decreto determinando o uso como utilidade pública e de interesse social do imóvel onde está localizada a Escola Municipal Lina Forte, no bairro Rio da Areia. A sede da escola pertence à empresa Miguel Forte e seria leiloada. Aqui a nota diz o seguinte: depois de uma movimentação feita tanto pela administração, Secretaria de Educação e Departamento Jurídico e em conversas com o Poder Judiciário do município, chegou-se uma definição para tentar barrar o leilão em que aparece o imóvel. De acordo com o secretário de Educação, Ricardo Bunhago, houve um grande esforço coletivo por parte da direção, supervisão, equipe do colégio e conjunto conosco para avançar as questões legais e conseguirmos reverter essa situação, afirmou. Além do decreto assinado pelo prefeito, o Poder Judiciário também deferiu uma liminar que foi impetrada para que fosse feita a paralisação do leilão do imóvel. Ainda segundo o secretário de Educação, a ideia é passar agora para os pais, toda a comunidade, que a prefeitura já fez o que era possível e o juiz já determinou a suspensão desse processo e que todos podem ficar tranquilos com relação a esta situação. Então a Justiça entrou aqui, é claro, através do nosso judiciário local, através da prefeitura, através de todo esse esforço em que a comunidade escolar fez para que seja barrado o leilão, onde coloca a nossa escola Lina Forte para ser leiloada. Com isso, no momento, tudo parado. Não será leiloada, dia 21, que seria a próxima data, não vai constar lá a Escola Municipal Lina Forte e, claro, vamos ver de que forma que a Justiça vai efetuar agora esse repasse da escola, literalmente, para o município. Não podemos perder uma escola onde a única forma de mudarmos o mundo é através da educação, sendo assim leiloado por alguns milhões de reais. Dinheiro nenhum paga a educação que pode transformar o mundo. 7 horas mais 31 minutos, 7h31. E hoje trazemos aqui também uma matéria especial na área de saúde. Estamos na primavera. Para quem tem alergias, muito comum espirrar. Mas um ano pandêmico, e agora? É gripe? É resfriado? É rinite? É sinusite? Ou é Covid? Quem nos responde é o médico otorrinolaringologista, Dr. Lucas Espina, que fez uma matéria especial aqui para a Jovem Pan, detalhando sobre cada uma dessas fases e nos deixando, é claro, mais a par. O que é gripe, o que é um simples resfriado, ou o que é de fato uma rinite ou uma alergia devido a essa época do ano. Acompanhe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes. Eu sou o Lucas Espina. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade para falarmos sobre o tema em discussão atualmente, né? O Juliano me chamou até aqui para conversar com vocês nesse período de vigência de pandemia da Covid-19 sobre algumas coisinhas que podem confundir alguns sinais e sintomas envolvidos em síndrome gripais, a famosa gripe, em algumas manifestações de alergia e a própria Covid-19, como fazer para a gente conseguir diferenciá-las entre si e ter um determinado tratamento o mais adequado possível. Bom, infelizmente não há mágica para tanto, né? A gente tem vários sintomas e sinais inespecíficos que muitas vezes têm uma intersecção entre si, tanto os sinais de alergia quanto os sinais de gripe e os sinais da Covid, sintomas e sinais da Covid-19, né?
De uma maneira genérica e de uma maneira em que mais se tem a ocorrência dos mesmos, nós podemos subdividi-los da seguinte forma. Uma síndrome gripal, necessariamente o paciente terá febre, portanto, a temperatura medida com o termômetro, ou seja, um termômetro bem calibrado, objetivo. Vamos dar o exemplo da temperatura subaxilar, aquela medida na axila, que a maioria das pessoas acaba fazendo. Então, a febre, você vai ter uma temperatura a partir de 37,8 graus. E os demais comemorativos dessa síndrome gripal, da famosa gripe. Então, febre, dores no corpo, sensação de cansaço, desânimo, espirros, tosse, coriza, que é o famoso corrimento, né? Pelo nariz, tanto sentido na garganta quanto pela frente, com catarro. Temos também aquela dor de garganta famosa. Então, em geral, isso é uma gripe. Como que no momento de pandemia a gente consegue, às vezes, diferenciar da própria Covid-19? Também, em geral, na medicina, é muito difícil a gente sempre dar uma regra de sempre ou nunca, né? Mas, em geral, os sintomas na Covid-19 podem se iniciar de uma maneira muito semelhante a esses que eu citei para vocês da gripe. Variavelmente, né? Porque varia de indivíduo para indivíduo. Então, eventualmente, ela pode começar sem febre, dar uma dor no corpo um pouco mais forte do que o usual da gripe. Ela pode, depois de um período de evolução, fazer com que o paciente sinta pouco cheiro, em que é chamada hiposmia. Alguns também têm uma dificuldade para sentir o gosto das coisas. Mas, mesmo esses sintomas e sinais são muito comuns, eventualmente, na gripe. Então, é difícil mesmo a diferenciação. O importante é notar que, na Covid-19, dependendo da evolução e da gravidade do quadro, o paciente pode apresentar, mais do que na gripe, um sintoma respiratório associado. Além da tosse, sentir falta de ar também. Então, de uma maneira geral, o importante para esse paciente que começa com esses comemorativos é saber que uma procura mais precoce ao médico assistente se faz necessária para o determinado exame e diagnóstico diferencial. Importante falar que mesmo em vigência de uma pandemia, as outras doenças e outras infecções também vão acometer o paciente. Então, muitas vezes ele tem uma amidalite, aquela dor de garganta, e daí é o foco da sua infecção, o foco da sua febre, a origem da sua febre. Portanto, tem esses diagnósticos diferenciais que carecem de um exame físico. Os serviços de saúde estão preparados para a triagem adequada dos pacientes sintomáticos respiratórios, para que se tenha minimizado o risco de transmissão e de forma que o profissional a atendê-lo também esteja totalmente paramentado, preparado para fazer esse diagnóstico diferencial e tratá-lo da melhor forma possível, né? Agora, outro tema também importante e caro de uma intersecção desses sinais e sintomas são os termos genericamente chamados de alergias. Particularmente na minha área, trabalho bastante com as famosas rinites. Ainda mais agora, com mudança de temperatura abrupta, com mudança de tempo, né, até mesmo a sazonalidade envolvida, mudamos ali de inverno para primavera, principalmente na região sul do país, nós temos muitos pacientes que manifestam reações alérgicas a partir de alguns alérgenos, de alguns sensibilizantes, como, por exemplo, pólen, pelos de animais, pelos de cobertas, etc. E aí entra a famosa rinite. Então, como diferenciá-las também entre si? Na rinite, em geral, a gente tem um fator desencadeante mais aparente. Então, amanheceu mais frio, a pessoa brincou com um animal de estimação, ela foi dormir num lugar diferente, tem fumaça de queimada, tem algum pó ali no tapete, algum estofado, e ela desencadeia os sintomas. Classicamente, a rinite pode ser infecciosa, não infecciosa, e pode ser uma rinite não infecciosa e não alérgica, né? Então, são vários fatores, mas o que mais comumente a gente vê nos pacientes são as rinites alérgicas, que vão se manifestar no formato de coriza novamente, espirros, em geral aqueles espirros que a gente chama em salva, a pessoa espirra e depois para. Lacrimejamento do olho, coceira de nariz e de olhos, corrimento também do nariz, a famosa coriza, e pode eventualmente sentir menos o cheiro. Ou seja, poxa Lucas, são sintomas muito semelhantes entre si. Exatamente. A diferença ali para rinite e para Covid
é esse fator desencadeante e o período de manifestação. Em geral, a rinite manifesta-se por algumas horas e depois já cessa, tirado o estímulo ou mesmo entrando com orientações não farmacológicas de controle do ambiente, assim como orientações e medicações farmacológicas como antialérgicos, sprays nasais, que vão controlar os sintomas e aí eles são mais limitados, uma resolução mais precoce dos mesmos. Então, dessa forma, assim como na gripe, apesar da intersecção dos sintomas, vale a pena conversar com o médico para um determinado exame físico específico, porque ocorrem alterações da rinite, que é essa alteração de função ou até mesmo de inflamação da mucosa do nariz, ocorrem alterações específicas que o médico também pode avaliar melhor e ver a compatibilidade com esse diagnóstico diferencial. Portanto, esses 3 assuntos, rinites, mas configurando especificamente um episódio de alergia, gripe e Covid-19, manifestam sintomas que se confundem entre si. A gravidade, a intensidade e o tempo de permanência dessa manifestação varia bastante entre eles, bem como fatores desencadeantes, e necessariamente exigem um diagnóstico diferencial com o seu médico. Claro que muitas vezes são fatores que se somam e às vezes carecem de observação para a evolução do tempo, né, e ver a resolução desse quadro. Mas procurando precocemente o auxílio, a gente teria uma condição boa de orientar o paciente e minimizar as chances de complicações, quaisquer que sejam as etiologias, principalmente pensando na nossa pandemia de Covid-19, tá bem? Há qualquer dúvida, os profissionais de saúde, o seu médico estarão à disposição. Conte conosco, vamos enfrentar junto a Covid e uma boa saúde a todos. Agora são 7h mais 40 e assim, com esta importante orientação de saúde pública, encerramos a edição de hoje do Jornal. Já, depois do intervalo, você continua ainda bem informado com os principais assuntos de todo o Brasil. Voltaremos amanhã, a partir das 7h13. A você, uma excelente semana. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.